O João Saldanha era um dos caras muito engraçados, assim, porque ele tinha uma cultura fantástica. É um cara que falava de Belo Horizonte, não, porque tinha os Ludigero do Labella. Como é que ele sabia dessas coisas? Então ele era um cara que sabia das coisas. E ele era muito divertido. Ele vinha a Belo Horizonte, eu era da sucursal aqui, e vinha, ele era do Partidão, vinha para alguma palestra, não sei o que e tal, né? Aí eu lembro de uma das vezes, era aniversário do Fernando Lacerda, que era o repórter, trabalhava comigo, e eu estava na chefia, porque o Zé de Castro, que era o editor, tirava férias em julho, e eu tomava, nos 2 últimos anos meu aqui, eu comandei a redação aqui. E ele veio numa delas, era o aniversário do Fernando. Aí, o Saldanha, o que vocês vão fazer hoje? Eu falei, aniversário do Fernando e tal. O Fernando, passa lá em casa, isso aqui. Ele foi o primeiro a chegar, pô. O Fernando estava no banho, o pai dele abre a porta, toca a campainha, abre a porta. João Saldanha. Aí todo mundo que chegava na festa dava de cara com ele. Foi a atração da festa. Aí eu fui trabalhar no Rio, a gente convivia, porque depois eu virei redator rapidamente, e ele vinha conversar, parava na minha mesa, conversava. Eu lembro quando o Strick morreu. Ele falou, pô, o Omão morreu, hein, pô. Era um personagem importante, né? Pô? E ele teve uma briga com o Wilson. Ele caiu muito por causa da briga com o Strick, em 70, né? Que ele invadiu a concentração do Flamengo armado para pegar o Strick, que o Strick criticava. E ele lamentou a morte do Strick, pô. Então, e ele tinha uma história que era engraçada, que ele afirmava certas coisas assim. Eu ia fazer o torneio do Bicentenário da Austrália, em 88. Você não vem com aquele negócio de que a Austrália é mais de 12 horas de diferença, não, que não existe esse negócio de mais de 12 horas de diferença. Me provou por A mais B. Aí eu me desembarco na Austrália, perdi minha bagagem toda, a história está até no livro aí, né? Nunca mais achei a bagagem, tive que comprar roupa lá. Aí eu perguntei pro pessoal que estava lá, pô, quantas horas? São tantas horas. Eu falei, mas tá 13 horas à frente do Rio, né? 13 horas mesmo. E na Nova Zelândia são 15. Eu falei, como? O Saldanha falou, não, 13 horas. E eu mandava do Telex as matérias, e eles mudavam no Rio para 11, porque o João Saldanha falava. Pô. Aí quando eu cheguei, todos os meus horários, tudo mudava. Eu fui cobrando, João, pô, você falou pros caras, não sei o quê. E ainda falou na TV Manchete. O garoto JB se confundiu todo. Eu falei, João, a diferença é 13 horas, rapaz. Lá agora são 14 horas, aqui são 13, são 1 hora da manhã, lá são 14 horas, pô. É 13 horas de diferença. E na Nova Zelândia são 15. Não, isso é horário comercial, pô. O João conhecia mesmo de futebol? Conhecia. Ele conhecia a alma do boleiro, ele tinha essa coisa. Ele tentou ser jogador, jogou na praia, né? Amigo do Neném Prancha, do Heleno de Freitas, essas coisas. Ele conviveu com essa turma, né? Que dupla, hein? Carlyle, a turma de Copacabana. Hein, Marcão, imagina essa dupla, Heleno de Freitas e João Saldanha. Ele é botafoguense. Ele não varia nesse mundo. Não, ele era o faz-tudo do Botafogo. Né? Ele era o faz-tudo, ficava lá. Aí caiu um técnico, o João Saldanha assumia. Então ele foi campeão carioca 57, metendo 6-2 no Fluminense. O Paulo Valentim fez 5 gols. O Paulinho Valentim. Você conviveu com o Sandro Moreira? Convivi também. Eu dividi quarto com ele nos dias finais da Copa de 82. E o Sandro tinha uma filha que já morreu, a Sandra. Ela trabalhou aqui em Belo Horizonte, a TV Manchete, que era no mesmo prédio do JB. Então a gente ficou amigo. Então aí o Sandro vinha a Belo Horizonte, a gente jantava junto, tudo. Era um bom cara, morreu erro médico, 67 anos só. Muito novo, Diagnosticado, custaram diagnosticar, como infarto, não era infarto, era alguma coisa que estava sangramento e tal. Morreu rapidamente. Ô Cláudio, você falou aí a respeito da Copa de 82, vai completar agora no dia 5 de julho. Minha primeira viagem internacional. 5 de julho completa-se 40 anos era da tragédia. Era uma segunda-feira. Isso. Eu não estava no Sarriá, não. O que você pode falar desse momento, desse dia 5 de julho? Você estava onde? Eu estava no centro de imprensa de Madrid, tinha um auditório com um telão, éramos uns 20 jornalistas brasileiros. Estava João Márcio, estava Paulo César Vasconcelos, Altair Bafa, éramos 20, Lito Cavalcante, então vários órgãos de imprensa, né, pessoal do Estadão e tal. E eu cobria os grupos de Madrid, que eu cobria a Espanha, dona da casa. Era o grupo de Valência, aí acabava a segunda fase, os grupos eram dois em Madrid e 2 em Barcelona, nos 2 estádios. Então eu cobria os de Madrid. Então eu não estava no jogo. Mas eu cobri todo o preparativo daquela seleção, porque eu morava em Belo Horizonte. Né? Eu era a seleção treinou eu aqui fui na Copa, sendo repórter, eu fui o primeiro repórter da sucursal de Minas a cobrir uma Copa pelo JB. O JB sempre levou repórter de sucursal. Levava de São Paulo, que era comum, levou de Porto Alegre em 78. E não levou de Minas porque eu não era contratado. Quando me contrataram, o Simbalista falou, pô, se você tivesse contratado um mês antes, você ia para a Copa. Então, você isso não era formado em 78. Então, em 82 eles me chamaram e ganhamos o prêmio S com isso. Eu tenho um telex na casa do Odemar Toguion, que era editor, cumprimentando o Acílio Lara Rezende, que era o diretor do sucursal, por ter na equipe dele uma figura como Cláudio Arregui, e parabéns ao Cláudio pelo prêmio S, que foi o prêmio pela falta do descanso do começo ao fim da Copa. Tal.
Eu guardo isso Legal. no meu coração. E como que foi o dia lá? O Foi dia uma choradeira dia lá? 5 de julho. Como que foi Não, lá no local que você estava? Uma tristeza imensa. E tinha, o centro de imprensa de Madrid era em frente ao Bernabéu. Era um palácio de congressos e exposições. Eles fizeram uma passarela por cima. Não sei se você conhece Madrid, né? Não, não conheço. Já foi em Madrid. Eles fizeram a passarela que saía já na tribuna do estádio, atravessava por cima, entregava os tickets de ingresso lá no palácio, já saía lá no Bernabéu. E tinha um jogo, Espanha e Inglaterra. Se a Inglaterra ganhasse, dependendo do saldo de gol, ia a Inglaterra para a semifinal e não a Alemanha. Porque a Alemanha tinha eliminado a Espanha, era o triangular. A Inglaterra e a Alemanha 0x0, com o Arnaldo apitando. Isso no mesmo horário do Jogo do Brasil. Não, 2 horas depois. 2 horas depois. Então a gente ia para o estádio, cobrindo. Aquele elevador cheio de jornalistas, todo mundo assim. Aí eu lembro, um colega meu do JB, o Sérgio Dantas do Palhinha, de repente assim, que merda! Pô. Aí todo mundo assim, começou todo mundo a rir, pô. E o jogo foi um 0x0 de doer, cara. Um 0x0 horroroso, a Inglaterra não conseguiu classificar, a Alemanha ratificou ali a passagem dela. A gente olhava uns para os outros da tribuna, o que nós estamos fazendo aqui, cara? E o técnico da Espanha, que era a seleção horrível, a seleção da Espanha, era o Santa Maria, um uruguaio, né? Nós paramos onde o Brasil parou, porra. Engraçado. Sério mesmo? Ele falou isso? Errado ele não tá, Ter né? que cobrir esse jogo foi pior, cara. Tem que cobrir esse jogo. Minha seleção é pior. ruim? O Brasil também é ruim, então. Você Saiu no mesmo lugar. Você cobriu quais Copas? Do 82? Ao vivo, 82, 86, aí eu já tinha me transferido para o Rio. Eu fui credenciado ainda em Belo Horizonte, mas mudei para o Rio em 85, cobri já como repórter do Rio. E em 98 eu fui de última hora para a França. Um amigo meu veio até faleceu, o Tuca Pereira de Queiroz. Ele teve um problema cardíaco, teve que ser operado há 9 dias do embarque. Aí a Isabel, que era editora, chegou a Regui, eu vou conversar com o Pimenta, aquele, que depois matou a namorada e tal. Eu vou te levar, porque eu não vou botar um garoto nessa fria, não. Você já fez Copa, você conhece, você não vai tremer, não vai ter nada. Eu não posso inventar moda, não. Chegou no Pimenta, eu tô levando a Regui comigo. Pô, mas ele que vai fechar a Copa, que eu tinha fechado de 94. Não, eu tenho que levar, não sei o que, já tá bom. Aí eu fui, de última hora. E foi uma... Pô, foi legal, mas assim, já era muito diferente cobrir. Eu não tinha o mesmo acesso que eu tinha antes. Nas outras eu tinha acesso, podia o Zico, o Sócrates. 86 foi assim também? 82, você podia conversar com os caras, você assistia os treinos coletivos. 98 você via alguns coletivos. Você tinha umas janelas. Mas tinha mais aquele negócio de zona mista. Já tinha zona mista, que era mais zona do que mista, né? Aquela confusão, 800 jornalistas. Pô. Aí você ficava interessando caixa de som, porque a gente combinou, éramos 4 jornalistas, né? Sebastião Reis, já falecido, Arnaldo Ribeiro, Dinoel Marcos de Abreu e eu, os 4 que cobria para o Estadão. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o Zagallo parou aqui, eu pego. Aí você parou, se o Zagallo parou ali, você pega. Depois a gente senta e vê quem redige. E a gente combinou assim. Mas até hoje é assim. Até hoje é assim. Anotamos você foi olhar tudo. lá o repórter da Itatiaia, gente, eu vou esquecer. O Wellington Campos. Grande Ele cruzeirense tem- também. ele Zé tem- Boquinha, Formiga. de família. Cruzeirense de Ele Formiga. tem- Eu tenho história com ele, Cruzeirense engraçadíssima. de Fluminense. Eu tenho história do Hélio engraçadíssima. Fluminense. Cruzeirense, gente. Não, ele é de Fluminense, Cruzeiro. ó, tá Ele é declarado. de Formiga. Não, ele é Cruzeiro. ele é Cruzeiro. O segundo time dele. Eu vi, Cruzeiro. eu acompanhei ele. Não, mas é Cruzeiro. porque ele fala que ele é fluminense, só pra não ficar ruim. Eu tenho uma história dele engraçada. Já fui um jogo no Maracanã que a família do Elton chegou, todos os 5, não, mas ele- 3 ele- filhos mas dele, ele é mulher, Cruzeiro. camisa exclusiva. Pô, o Flávio tá falando que ele é Eu cruzeiro. convivi com Cruzeiro, ele. pô, eu também convivi, pô. Eu tive uma história com ele. Ele estava na tribuna do Maracanã, ele arrumou um patrocínio. Ele é da Rádio Nacional, arrumou um patrocínio do Bob's. Aí ele foi vestido de Bob's, aquela roupa de aquele uniformezinho vermelho. Sanduíche. Aí eu me traz um sanduíche aqui de galinha, aqui, me traz um cachorro quente aqui. Todo... Mas eles fazem isso. Pô, você tá lá naquela bagunça. Não sei se você já foi, certamente, lá cobrir seleção lá em Teresópolis e tal. Pô, direto. É uma bagunça, uma zona. E todo mundo fica também. Eu arrumei uma briga com a CBF, por causa logo depois da eleição do Nabi. Que teve eleição, né? A seleção ia treinar em Teresópolis, em princípio, né? O Tele foi escolhido, o Telecinho. Eu não sei se eu vou para Teresópolis, não. O João Márcio me chamou, vai a Teresópolis e vê como é que tá lá. Eu fui lá, falei, se a seleção está pensando em treinar em Teresópolis, acho melhor pensar em outra alternativa, porque não vai dar, não. É muita lama, não sei o quê, o pessoal do CBF queria me pegar. Chamaram o Demar, pô, esse garoto, arreguia aí, pô. Não treinou, foi treinar a Toca da Raposa. Eu vinha sem parar. Eu já morando no Rio, mas não tinha transferido minha mudança, eu vinha cobrir seleção aqui o tempo todo.